Direto da redação. Proteção ao trabalho da imprensa, isso também aqui está na ordem do dia. Nos últimos tempos tem se avolumado muito, principalmente depois das tentativas frustradas de golpes de Estado no Brasil, violência, ameaças contra jornalistas, e o Ministério da Justiça criou um protocolo nacional para investigar crimes contra jornalistas. Só em 2025, segundo as estatísticas do Ministério, 66 casos de violência contra profissionais de imprensa foram registrados no Brasil. Vamos entender como funciona esse protocolo agora na reportagem de Bruna Sanielli. Um dia estão na região amazônica por causa da desnutrição dos indígenas Yanomami. No outro, no Rio Grande do Sul, para cobertura das enchentes. Depois, no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro, para registrar os mais de 120 mortos em uma operação policial. Ou aqui mesmo, na capital federal, para cobrir a tentativa de golpe de Estado e a destruição na Praça dos Três Poderes. O trabalho dos jornalistas é um dos pilares da democracia. E hoje, na data que o profissional é celebrado, o governo lança um protocolo específico para investigar crimes contra a categoria. Ele contribui para qualificar a atuação dos órgãos de segurança pública, dar mais consistência às investigações e fortalecer a proteção de jornalistas e comunicadores. De acordo com a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV, em 2025 o país registrou 66 casos de violência não letal envolvendo jornalistas. A cada 5 dias, a imprensa brasileira sofreu algum tipo de ataque. Segundo a organização Repórteres Sem Fronteiras, o Brasil aparece na 63ª posição entre os 180 países no ranking de liberdade de imprensa. Crimes contra jornalistas não são crimes comuns. Quando o jornalista é ameaçado, agredido ou assassinado por causa do seu trabalho, não é apenas uma pessoa que está sendo atacada. É o direito da sociedade à informação, é a transparência pública, é o próprio fundamento da democracia que estão sob risco. O documento é estruturado em 4 eixos: proteção imediata da vítima e dos familiares, qualificação das investigações, preservação das provas, escuta qualificada das vítimas e testemunhas. O protocolo ainda estabelece uma investigação especial de desaparecimento de jornalistas e reconhece que a perseguição pode ser agravada por vulnerabilidades relacionadas a gênero, raça, orientação sexual ou condição socioeconômica. As mulheres são as principais vítimas, especialmente no ambiente digital. Jornalistas mulheres enfrentam ameaças que não se limitam às agressões físicas ou às intimidações nas ruas. Elas são alvos de ataques coordenados nas redes sociais. Nesse ambiente a gente precisa identificar que tem jornalistas e autoproclamados jornalistas. Bom, vamos aqui, jornalistas. Você tem pessoas que sobrevivem dessa profissão, você tem pessoas que fizeram 5 anos de uma faculdade, apresentaram trabalho, aprenderam ali a questão de ética jornalista, princípios de apuração de matérias, estruturação de texto, edição, aprenderam tudo que você possa imaginar. E que já vive um novo momento hoje de aprendizado, porque ele é permanente, esse aprendizado na profissão de jornalista, para quem se dedica a essa profissão, que é você aprender a questão de inteligência artificial, como conviver nesse ambiente tecnológico, quarta revolução industrial. Tem que estudar muito, tem que ler muito, às vezes até fazer faculdades complementares. No meu caso eu faço direito como uma atividade, como uma faculdade complementar. Estudo muito sobre tecnologia de informação. Jornalista, nesses tempos modernos, teve que se transformar em programador de computador, aprender programação. Portanto, no meu caso aqui, assim como outros, nós programamos, a gente estrutura sites editorialmente, estrutura mecanismos tecnológicos dentro de um site de notícias para atender melhor o internauta. Então entende muito sobre o mercado de streaming. É uma profissão que exige muita dedicação no ambiente de trabalho, apuração e de estudo permanente. E você tem pessoas que não têm a menor familiaridade com a profissão. São pessoas que criaram, porque é muito fácil hoje, criar uma página de internet, um blogzinho de internet,
começa a reproduzir fake news, começa a reproduzir desinformação, começa a reproduzir releases atendendo a interesses de bandidos, de criminosos que estão estruturados dentro de governos, e aí se autoproclama e se autodefine como jornalista. Então tem criminosos autoproclamando-se como jornalistas e que não tem nada a ver com esse mercado de jornalismo. É muito diferente de um correspondente de guerra, de alguém que está cobrindo a guerra, alguém que está cobrindo a guerra na Palestina, a guerra na Ucrânia, a guerra no Oriente Médio, entre Irã e Israel. Muito diferente. É muito diferente do jornalista que está numa redação nesse momento, seja de um site, seja de um jornal, seja de uma TV, seja na produção de conteúdos, seja num estúdio. Então assim, vai muita diferença. E tudo isso mudou muito. Essas profissões mudaram muito. E criou-se uma perversão no Brasil, nesse mercado de jornalismo, uma decisão do Supremo Tribunal Federal que aboliu a lei de imprensa e definindo que não era mais necessário o diploma de jornalista para o exercício da profissão. Então foi uma diferença muito grande entre o que é jornalista, entre o que é ativista, jornalista, influenciador de mídias, de plataformas digitais. Então é preciso identificar quem é quem nessa história. Obviamente que ninguém tem que ser ameaçado, seja jornalista, seja influenciador, seja ativista. Mas eu gosto muito de estabelecer esses parâmetros para que não se crie uma vala comum, para que se leve para o mesmo nicho ou para o mesmo universo quem de fato é jornalista, quem tem tarimba no negócio e pessoas caídas e que estão mergulhando nisso, entrando nisso, tentando se vender como jornalista, como não tem nada a ver com jornalismo, tá? Tem nada a ver com jornalismo. Então, assim, vamos estabelecer aí essas respectivas diferenças. É importante que o Ministério da Justiça estabeleça esse protocolo, assim como é importante que os crimes contra jornalistas eles sejam federalizados, eles sejam atribuição da Polícia Federal investigar, seja crime de ameaça, seja crime de assédio, seja qualquer tipo de crime contra jornalistas. E que também haja protocolos para coibir jornalistas que utilizam-se da profissão para cometer crimes. Porque tem isso também. Tem jornalistas que utilizam-se da profissão para cometer crime. E também tem que ser punido, tem que ser banido.